Olá pessoal, nós vamos dar início agora ao grupo das figuras de linguagem sonoras, certo? Que é um grupo de figuras de linguagem que geralmente aparece em poemas e em músicas, que elas são responsáveis por causar o efeito agradável da leitura de um poema, do ouvir de uma música, tá certo? Então vamos lá. As figuras sonoras são recursos muito utilizados em poemas e músicas e, por seu caráter expressivo, proporcionam ao leitor uma experiência sinestésica. Então é o que eu falei. Se elas não apresentarem, né, dentro desses textos, ele jamais será um poema, jamais será uma música. Então são elas as responsáveis, tá? A primeira figura de linguagem que nós veremos é a aliteração. Ela consiste na repetição de um fonema para sugerir acusticamente algo que temos em mente. Observe o exemplo no trecho da música Ode ao Rato, de Chico Buarque. Então vejam, a aliteração, eu vou dar uma dica a vocês. É quando nós temos a repetição de um som consonantal dentro de um poema ou dentro de uma música. Então, aquela repetição daquela consoante várias vezes dentro de um verso, uma estrofe, então ela causará aquele efeito de sentido agradável das rimas, né, de combinações de palavras, entre outros. Olha só aí, ó. Rato, rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro, rato que rói o rato, ha rato, rota que ri do roto, que rói o farrapo, da esfarrapado, que mete a ripa, arranca rabo, rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça e rua arriba em sua rota de rato. Então a gente tem aí a repetição constante do R, né? Do som do R. Então é um som consonantal. Não necessariamente apresenta-se apenas só uma consoante, pode aparecer mais de uma, certo? Então, só repetindo, o som consonantal, o som repetido de uma consoante dentro de um poema, dentro de uma música, é chamado de aliteração. A próxima figura de linguagem é a assonância. Ela é parecida com a aliteração. A única diferença é que a assonância, ao contrário da aliteração, vai ser a repetição do som vocálico, ou seja, o som das vogais, certo? Então, a assonância consiste na repetição proposital de sons vocálicos idênticos ou semelhantes. Observe o exemplo no poema. Vejam, quando diz aí sons idênticos ou semelhantes, nós poderíamos ter o exemplo do i, que em alguns locais, quando ele aparece como uma conjunção, né, aparece a letra E, mas com o som de i. Isso é apenas um exemplo. O o, que às vezes nós lemos nas palavras com o som de u, né, se escreve com o o, mas tem o som de u. Então, é a repetição dos sons idênticos ou semelhantes das vogais, tá certo? Esse trechinho aí, ó, a linha feminina é carimá, moqueca, pititinga, caruru, mingau de puba e vinho de caju, pisado num pilão de Piraguá. Então, vê, a gente tem o A, a gente tem o I, a gente tem o U, bastante repetido aí, né? O feminina, rima com carimá, com pititinga, com mingau, com pilão, com piraguá. Aí o carimá, né? Tem o A, um acento, aí já tem o Piraguá lá no final, que eles têm uma combinação sonora até pela questão do acento. O Caju com Caruru, né? A próxima figura é a paronomásia, que ela consiste no emprego de palavras parônimas cuja sonoridade é semelhante, apesar de apresentar significações diferentes. Observe o exemplo na música Qualquer Coisa de Caetano Veloso. Então veja, a paronomásia, ela acontece da seguinte forma, são aquelas palavras que têm uma certa
como é que eu posso, semelhança, certo? Então a gente tem às vezes a metade da palavra, ela já combina com outra que já tá à frente. Então elas têm uma semelhança na questão do som. Vocês vão ver aí no exemplo. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro pelo seu berro, pelo seu erro, que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Então a gente tem aí a questão do berro, né? Aterro, desterro, esse som aí do RRO. Que no caso aí, pessoal, não é só uma terminar. A gente poderia dizer que tem uma aliteração, mas aí a gente tem a questão da repetição mesmo da palavra, certo? Porque o ró, né, tá bem presente aí, berro, aterro, desterro, certo? Então a paronomásia é diferente, porque ela não vai ser uma terminação, ela vai ser tipo uma palavra toda, ou então uma parte da palavra que vai combinar com outra, certo? Ó, ganhe e apanhe, a gente tem aí também, certo? Última, nós temos a onomatopeia, que eu digo que é a mais fácil, que todo mundo aqui já viu, né? Que aquelas clássicos infantis, quando nós estamos lendo, os gibis, historinha em quadrinhos, eles apresentam muito a onomatopeia. Então, a onomatopeia consiste no emprego de um fonema em uma palavra com a intenção de descrever acusticamente um objeto pela ação que exprime, frequentemente traduzindo vozes de animais ou os sons das coisas. Observe o exemplo no poema O Relógio de Vinícius de Moraes. Então, vê, quando a gente reproduz, por exemplo, o pingo da chuva, o barulho de um trovão, alguém batendo na porta, um susto, é, um ruído. E a gente tem vários, essa questão da representação dos sons dos objetos através da escrita, são chamados de onomatopeia. Temos o poema, né? Passa o tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Então aí o tic-tac, né, que é o som do relógio, é uma onomatopeia. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem que representa vários sons, né? Geralmente aí é tipo de alguém que bateu, que esbarrou, né? Mas a questão da onomatopeia são inúmeros, inúmeros a gente tem ao nosso redor, né? São os ruídos, os sons que nos cercam, tá? Para finalizar, né, só sintetizando tudo que eu falei, o emprego das figuras sonoras tem como principal objetivo explorar a musicalidade presente nas palavras, especialmente quando estas se combinam a outras, produzindo efeito não apenas sonoro, mas também de sentido, despertando diferentes sensações no leitor ao conferir à palavra escrita um caráter sinestésico. Então, vê, tudo isso que nós estudamos, né, são responsáveis por causar a questão do da originalidade dos poemas e das músicas. Aí vejam, também outra dica, que não necessariamente um poema ou uma música ela vai ter apenas uma figura de linguagem. Vocês podem pegar um poema que ele pode ter a alteração, ele pode ter também a assonância, ele pode ter um conjunto dessas figuras, não necessariamente ter apenas umas, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar uns trechinhos para que vocês façam uma breve anotação, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu zap, que eu estou à disposição para atender qualquer um de vocês, tá? Então, uma boa semana, tchau e abraço.